Ixi, que onda é essa, meu irmão? Esse cara é meio louco. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre as concepções estéticas, falando agora do modernismo, pós-modernismo e da arte indígena brasileira. Comecemos com a modernidade e o formalismo. Na aula passada, falamos que a revolução estética iniciada no século XVIII, que se propôs a atenção desinteressada como marca da percepção estética e o sentimento como formação da cognição, foi completada nos últimos 100 anos, passando a apreciação estética a ser o único valor das obras de arte. É essa independência da obra de arte, tanto em relação à intenção do autor, quanto a valores e propósitos não propriamente estéticos, que vai caracterizar a produção do século XX. No momento em que o ser da arte não é representar naturalisticamente o mundo, nem promover valores, sejam eles sociais, morais, religiosos ou políticos, torna-se possível encontrar a especificidade da arte como promotora da experiência estética. Além disso, encontramos o repúdio à estética sistemática e certo ceticismo quanto às possibilidades de definição da beleza. Isso possibilitará a cada um empreender experimentações na busca da sua linguagem específica e característica. Com a dissolução da atitude naturalista, os artistas passam a menosprezar o assunto ou tema das suas obras para valorizar ou fazer a obra de arte. Qualquer assunto serve, ou mesmo nenhum assunto, como é o caso da arte abstrata e da música atonal. Essa música está tocando no fundo aí das cenas do filme De Olhos Bem Fechados. Todas as vezes que vejo esse filme, sinto-me angustiado com a trilha sonora. A sensação é de que ela quer me expulsar, enquanto as cenas de mistério e de sedução do filme chamam a minha atenção. Não vamos falar de pornô aqui não. Desse modo, a obra de arte em questão adquire um estatuto próprio de obra, isto é, ela não tem a função de representar nenhum aspecto da realidade exterior. Na verdade, ela quer nos retirar da nossa zona de conforto. Isso nos leva ao que se denominou formalismo. O formalismo nega que a arte se limita à representação e às emoções associadas à representação de acontecimentos, lugares e pessoas, sustentando que o tema real de uma obra de arte deva ser um jogo de arranjos surpreendentes de linhas, cores, formas, volumes, vetores e espaços. Isso significa que a verdadeira obra de arte dirige-se à imaginação, estimulando o público a apreender a obra. O formalismo rejeita tanto a noção de que a pintura seja uma imitação da natureza, como o naturalismo, bem como uma expressão das emoções de seu criador, expressionismo. Por exemplo, a música seria a apresentação temporal da forma aural, ou seja, auditiva. A dança e a arquitetura moderna têm na forma sua principal característica. Entretanto, embora o formalismo seja uma teoria de arte bastante ampla e muito importante para a apreciação e a crítica de arte, pode-se fazer algumas críticas à sua abrangência, pois, embora ele seja muito adequado para a interpretação de arte moderna e de vanguarda, o conceito de forma significativa é bastante vago para poder ser aplicado a todo tipo de arte e passar a ser um critério do que é ou não é arte. Tendo entendido isso, passemos para o pós-modernismo. Uma perda de tempo. Tudo que era sólido desmanchou-se no ar. Marx, ninguém poderia antever o antídoto para a pós-modernidade. Pessoal, vivemos em uma época do pós-tudo. A velocidade da transmissão da informação na sociedade pós-industrial, dominada pelos meios de comunicação de massa, pelos microcomputadores, pela internet e pela comunicação por satélites, faz surgir uma estética adequada a essas condições de vida. O pós-modernismo, movimento iniciado na arquitetura italiana dos anos de 1950, coloca-se como reação à busca da universalidade e racionalidade, propondo a volta do passado por meio de materiais, formas e valores simbólicos ligados à cultura local. Lá vem da esquina, da quitanda do mercado, colorido caos pós-moderno de uma civilização. Isso é maconha.
O termo, portanto, começou a ser usado por artistas e chegou à filosofia quando os pós-estruturalistas e desconstrutivistas, Derrida, Baudrillard e Lyotard, passaram a ter grande influência nos Estados Unidos. E esse negócio de desconstrução nunca foi uma boa, não. Os filósofos pós-modernistas criticam a ideia de que se pode chegar à verdade, como as coisas são em si, por meio das faculdades naturais. Para eles, o acesso às coisas é mediado pela linguagem que constrói o que erradamente supomos ser o mundo real. Eles são também contra a ideia de que há uma natureza humana partilhada por todos nós que dá a racionalidade. Afirmam, ao contrário, que a racionalidade é uma construção histórica e cultural, e não uma capacidade natural. Os principais postulados do pós-modernismo sobre a arte são: não é possível haver interpretação verdadeira de uma obra. 2. Uma obra de arte não é boa, nem tem propriedades formais intrínsecas. O mérito artístico é função das contingências históricas e culturais. 3. A arte e os produtos humanos em geral moldam a cognição humana de tal maneira que se torna impossível ir além das narrativas, textos, discursos, vocabulários ou paradigmas dominantes a fim de estabelecer a sua verdade e, desse modo, sua adequação. Com respeito à interpretação e à avaliação da obra de arte, Jacques Derrida critica a ideia modernista de que é possível chegar a interpretações verdadeiras da arte, pois as obras têm significados estáveis e inerentes a elas. Ele afirma que não há fatos extratextuais ou extralinguísticos que possam ser apreendidos diretamente, nem que possam servir para conter o sentido derivado de um sistema de signos, sejam verbais ou não verbais, um texto, uma pintura, um filme. Tudo o que se tem é um sistema de signos, dentro do qual cada um adquire significado contextualmente por meio das relações com os outros. Esse é o jogo dos signos, mudança e reconfiguração constante das relações dos signos e das palavras entre si, com a consequente mudança dos significados. Derrida defende que é possível desconstruir os modos pelos quais signos e conceitos são tradicionalmente relacionados uns aos outros. Dessa forma, é sempre possível descobrir novos significados e, no processo, oferecer diferentes interpretações igualmente plausíveis. Por isso, o objetivo da interpretação não é encontrar significados ocultos na obra, mas fazer um jogo de significados. Fixar-se em qualquer um deles seria arbitrário, pois é somente uma das variadas possibilidades que estão abertas. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de herói, dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete, as pates derrete que nem mussarela. Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Para fechar, falemos do pensamento estético no Brasil. Pessoal, é difícil separar totalmente a atividade de crítica da arte daquela que propõe novas questões estéticas, porque o crítico também pensa a arte, não abstratamente, mas valendo-se de certas obras. Há críticos importantes no Brasil que fundamentam seu trabalho no conhecimento profundo da história da arte. Na verdade, antes de serem críticos de arte, eles são intelectuais, às vezes também artistas, que pensam a linguagem específica a qual se dedicam para poder analisar as características da produção em arte. De outro lado, temos a própria produção artística. Artistas apresentam suas obras, instalam suas poéticas particulares, dando continuidade ao que já foi produzido, criando famílias com similaridades, para não usar o termo escolas, que não tem mais sentido na contemporaneidade, corrompendo com essa tradição e abrindo novos caminhos. Às vezes, esses mesmos artistas se posicionam e refletem sobre suas linhas de trabalho, escrevem manifestos, dos quais advêm termos como estética da fome, estética tropicalista, enfim. Nesse momento, eles vão além da análise e da crítica das obras ou movimentos para criar, seguindo o paradigma, seguindo o panorama das artes de seu tempo, novas categorias de análise, indicando e discutindo a mudança de paradigmas, bem como a importância destes no contexto da cultura local e global. Pelo óbvio, pelo incesto, vamos comer Caetano. Pela frente, pelo verso, vamos comê-lo cru. Não. Vamos comer Caetano, vamos começá-lo. Vamos comer Caetano, vamos revelarmos-nos. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Porém, mesmo com a atuação de pensadores nacionais, a reflexão estética no Brasil ainda não forma um corpo teórico consistente, talvez porque ainda somos muito colonizados pelo pensamento estrangeiro. Prova disso é essa quantidade de conteúdo de origem estrangeira que tratamos ao longo dessa disciplina.
Galera, até aqui ficou claro que analisamos somente as correntes estéticas que informaram e foram significativas para a arte ocidental. Obviamente que os pressupostos da arte africana e da arte indígena brasileira possuem uma relevância para a arte cultural do nosso país. Os pontos em comum entre elas são, em geral, que tanto uma como a outra são artes anônimas, criadas para refletir a identidade de grupo, bem como seus usos e costumes e sua visão de mundo. A arte tem função pedagógica ou religiosa, não existindo a ideia de arte pela arte. Na verdade, há quem defenda que toda a arte dos povos colonizados é uma arte de cunho político. A questão estética surge da necessidade da beleza, do cuidado do fazer, do apoio técnico para objetos do cotidiano e principalmente para o ethos de culto e ritual. Tanto para os grupos das variadas etnias africanas quanto para os grupos indígenas brasileiros, os objetos de arte têm também a função de comunicação, de pertencimento a um grupo, do lugar social do indivíduo, do sexo, da idade e da condição social da própria comunicação. A arte indígena brasileira é ligada aos mitos de origem de cada tribo, cada povo, apresentando grande diversidade. As primeiras manifestações de arte indígena que temos indício no país são muito antigas, são artes rupestres, figurativas, mas não realistas. A evolução estilística leva à geometrização da forma das figuras e a traçados geométricos com temas novos. Tal qual a arte africana, a função da arte indígena é a comunicação, ou seja, contar os mitos de fundação de cada etnia, transmitindo a cultura de geração a geração. A pintura corporal, em geral, é reservada para as situações cerimoniais. É uma linguagem ligada à estrutura social e tomada como referência na definição de papéis e relações sociais. Ela serve para marcar as etapas da vida e os eventos dos quais o indivíduo participa. Os padrões da pintura corporal oferecem uma representação simbólica dos princípios organizadores das relações entre pessoas e grupos da sociedade. A plumaria é uma das manifestações mais impactantes das culturas nativas. Pelo menos 30 etnias brasileiras expressam-se por meio da arte plumária. Eles apresentam variedades e formas e todos são voltados para o embelezamento do próprio corpo. Pessoal, o encanto da arte indígena tem atraído a atenção de quase todos os museus do mundo, bem como de turistas, e hoje essa arte corre um grande perigo de tornar-se meramente um objeto decorativo com a perda de suas funções originais. Com a aculturação de muitas tribos, os costumes vão se modificando. No desenho, por exemplo, ocorrem mudanças principalmente quando o suporte não é o corpo, mas o papel. Como podemos ver nesse exemplo desse quadro do artista plástico Macuxim Jaider Esbel, que nos deixou no último dia 2 desse mês de novembro. A propósito, esse quadro faz parte da decoração do nosso Laboratório de Humanidades do campus Usufruí. Quem quiser conferir, é só passar lá e prestigiar a obra desse artista que nasceu no estado de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, e se consolidou nos últimos anos como uma das figuras centrais da arte indígena contemporânea do país. Ele se mudou para Boa Vista aos 18 anos, quando já havia participado da articulação dos povos indígenas e de movimentos sociais. Percebam que há uma mudança estilística, sobretudo na representação humana, depois que os índios sofrem a influência da catequização e da escolarização dos povos dominadores. Eles passam então a utilizar também as normas de expressão gráfica vistas nos livros, nas fotografias e até mesmo no cinema e na televisão. Bom, galera, o nosso conteúdo se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo que tratamos. Saibam que tudo foi feito com muito amor e carinho para vocês. Não esqueçam de responder as atividades e boa sorte na vida, beleza? Falou!